Foi, é fácil, foi forte. Que luta, hein? Gente, o Dani Que ficou isso? melhor. Que luta, hein? Mas é verdade. E é muito interessante, Dani, essa experiência de esperar em Deus, porque quando você espera em Deus, cara, Deus faz de maneira tão perfeita e tão maravilhosa que o meu encontro com o Lu não estava somente ligado a uma atração física ou coisas do tipo, né? Mas era destino de ministério, de chamado, né? Ali nós cresceríamos juntos, né? Nós orávamos separados pelos mesmos propósitos. Sim. Então, isso... Eu acho muito importante vocês falarem isso, porque hoje em dia as pessoas começam a orar depois que se conhecem, né? Tipo, é uma confirmação. Eles pedem pra Deus carimbar a decisão dele, né? Não, verdade. poxa, e às vezes você vê uma galera também desesperado pra casar, pra não sei o que, né? Quando que você precisa primeiro descobrir esse propósito, né, cara? Sim. Vocês estão falando isso, assim, eu conheço pessoas que também esperaram, sabe? E, poxa, estão... e algumas que ainda estão esperando, né, cara? Mas, assim, eu acredito muito mais nessa espera do que, às vezes, pô, mano, chegou, viu a irmãzinha que tá chegando visitando a igreja. Quando o certo não chegar, eu vou testando com os errados, né? Exatamente. Não, pode ser certo, todo mundo é certo até que se prove o contrário. Os irmãos. Aí, ó, tem um ali que tá rindo pra caramba ali. Agora ele tá orando, agora ele tá Agora orando. Agora tá Mas esperando. tem essa parada, cara. É verdade. É muita Todo mundo coragem, é né, certo. Dani? Cara. Pô, tem uns amigos que todo domingo aparece com uma resposta de oração. Evangelista nato, né? Entendeu, cara? Isso é muito sério. Isso é Varão muito namoradeiro. sério, cara. Assim, uma vez eu ouvi alguém falando que enquanto você tá, né, não é a pessoa de Deus pra você, você tá namorando a esposa de outra pessoa. Defraudando. Tá defraudando, né, cara? E essa espera, acho que foi muito importante pro casamento de vocês, né? Essa questão do propósito. Quando esse processo aí dos 4 anos e meio, eu lembro que eu fiz umas paradas assim meio louca, cara. Naquela época a gente foi levado, mas eu acho que eu costumo dizer assim, cara, o remédio certo ele é para tem o remédio certo para cada doença, sabe? Sim. Não adianta o cara tá infartando ali, sei lá, você tem que dar um choque. Agora o cara tá com a dor de cabeça, dá um choque nele, não funciona, você vai demais. Então, eu fiz umas paradas muito loucas. Tipo assim, teve ex-namoradas minhas que eu, tipo, liguei e pedi perdão, cara. Tipo, cara, não era isso, não era você, eu confesso, eu sei que eu errei. E não tinha tido nenhum relacionamento sexual, não. É mais pelo tempo perdido, pela defraudação, no sentido de não ter sido o cara que eu ia casar, entendeu? E a pessoa que eu ia casar. E aí, quando eu passei esse processo, eu lembro que Deus falou comigo sobre 2 pessoas. Assim, claro, em tempos distintos, eu comecei a olhar para uma pessoa, né, a irmã. E aí, Deus falou comigo que não era ela. E assim, é interessante falar isso porque como é gostoso você saber que não é também. Que a gente só quer Deus, confirma pra mim, é ela, não é Deus, e fica aflito. Mas como a vontade de Deus te traz paz nesse sentido? Eu falei, cara, não é. E não era. Então isso foi muito, muito maneiro. E a Nay diz uma coisa muito interessante a respeito do que você falou. Ela fala assim, o segredo não é a espera, é a qualidade da espera. Tem gente que tá esperando ir pra um lugar, mas ele fica pra lá e pra cá. Sim. Ele não fica parado. E se preparar para essa espera, né? Você tá indo pro Polo Sul e tá cheio de sunga de praia na mala. Não, você tem que estar se preparando para aquilo ali. E ela fala sempre isso, né, amor? Isso foi muito bacana nesse sentido. É verdade, porque eu acho que muita gente faz isso, né? Muita gente, de maneira consciente, até inconsciente mesmo, espera. Mas a qualidade da espera, ou seja, a adoração nessa espera, né? Você consegue honrar Deus nessa espera, né? E aí, essa espera, eu acho que a espera para quem serve a Deus é diferente. É diferente. Jesus esperou 40 anos no deserto, foi nessa espera que ele foi tentado, né? Olha. A galera tá, tipo assim, acha que na espera não vai ter tentação, mano. É importante a gente frisar isso, Dani. Há sentido na espera, vale a pena esperar, cara. Vale a pena esperar.
principalmente quando se trata de relacionamento, porque isso pode mudar o destino do teu chamado, né? Poxa. Existem pessoas que, infelizmente, hoje têm um chamado destruído, seja ele em que área for, né? Não somente na adoração, mas independente. Mas há um chamado, todo mundo tem um chamado. E às vezes esse chamado é perdido por conta de um casamento que foi uma junção que você promoveu, né? Que você o chamado, decidiu. a vida da pessoa Isso é vai muito toda sério, né? embora por conta de um casamento errado, né? Não, quando E você aí? tem uma necessidade, a sua alma grita para você satisfazer essa necessidade, seja ela em qual esfera, né? Como é que Esaú perdeu a primogenitura? Num momento de necessidade. E a Eva teve um momento de necessidade, estava sozinha e não, você vai ser igual a Deus. Pô, mas ela já era. Então, no momento de necessidade, você não raciocina. Você não tem a mente de Cristo, você não pensa, né? E Mo fala isso também. As pessoas falam assim, cara, quando você casar, Bill, você vai ver, você vai receber uma unção pro seu casamento, né? Existe uma unção aqui sobre os jovens quando eles se casarem. E a Nádia sempre falou isso comigo, não existe unção pro casamento. O que existe é a sua unção com a unção da pessoa. É só uma matemática simples. O cara tá fluindo na igreja 100%. Ele vai e casa com a menina. Não, mas pastor, ela vai se converter, ela vai se firmar, ela tem vindo comigo. Você pode notar que depois de um tempo ele começa a diminuir o ritmo dele. Porque ele tinha 100 e casou com alguém que tem 50. Sim. Então ele já tá 75 já. Que é uma só carne. Agora o cara tá 100%. Tem essa história, né? Pô, fulano tava aqui, a menina Isso é o que mais acontece, era uma né, bênção né? aqui, de repente Pois sumiu. é, acontece Casou e muito. sumiu. Por quê? Porque não é a unção que tem no casamento. É o que ela perdeu com o casamento. Então ela tá É a dividindo. junção, né? Começa sempre pelaquela célebre frase, né? Não, a gente agora sempre começa na voluntariedade, eu acho, sabe? Tipo, ninguém se afasta de repente. Começa assim, eu não posso mais servir, tô muito cansado, preciso focar aqui no meu casamento. Aí disso pra, tipo assim, parar de frequentar os cultos, porque tem que verdade. tem que assistir um filme do Netflix com a esposa, domingo 6 horas da tarde. E aí vai uma coisa levando a outra, e quando você vê. Que vai potencializando perdeu. essa... E o que acontece muitas vezes também é que o Decisão. próprio casamento se perde. É verdade. Em Sim. muitos casos a gente acaba que. tipo Busca assim, o propósito, né? Qual foi o propósito, né, dessa junção? Né? Exatamente. Que é tanto proteger aquilo e perde, né? Pô, a gente conhece muitos casos assim, Muitos. né, cara? De tipo assim, Muitos. que parou de servir a Deus por causa de uma ilusão Sim. de que o casamento precisava, que a igreja era pesada, o casamento. E aí no final das contas, assim, depois de um tempo, cara, nenhum casamento mais essa pessoa tem. Isso é muito sério. Isso eu já vi bastante acontecer, tá? Isso é muito sério. Verdade. E quando você espera, quando você tem essa convicção, até o dia mal, cara, até o dia mal ele é abolido por causa da convicção de que você tem, que foi o Senhor que uniu vocês, né? Então, assim, o fato de nós nos casarmos e termos feito tudo direito não nos livrou do opróbrio. Sim. Não nos livrou do dia difícil, mas nos fez permanecer. Sim, Aleluia. Então, uma Isso é- convicção. Aleluia. Então levante a Eu não mão. aguentando. Oh, aleluia. lá do Penteca Então Vida. levante a mão agora, varão. Esse dano, Mas cara, Você falou isso é muito forte, né, Eu cara? penso que quando você tem convicção de algo na sua vida em Deus, não importa o resto, porque foi baseado nele, mas se é algo que você constrói com o seu braço, você que tem que sustentar na hora do BO. O dia, a pastora costuma falar que como é que ela fala, amor? O Getsemane Getsemane tem rodinha, Uma hora né? chega. Pô, cara, e quando chega? O que vai manter você? Você quer ver uma coisa? Você conhece a história do físico, sentimental e espiritual? Conhece, não? As pessoas fazem isso no mundo. Físico, sentimental e espiritual. Primeiro eles se pegam, depois eles se gostam, e depois ou eles se convertem ou eles batizam o filho em algum lugar ou entram por alguma religião. Um ano antes de eu conhecer ela, eu tive com uma pessoa, uma grande amiga, e a gente conversando, ela falou, vou te ensinar uma coisa. O relacionamento com Deus, em Deus, é o contrário. É o espiritual, o sentimental, para depois chegar no físico. Então, primeiro você não gosta da pessoa, primeiro você vê se o espiritual dessa pessoa bate com o seu. E a gente tem jargões aí que a gente usa que a gente nem se liga, que é baseado numa questão bíblica. Você fala, não, meu santo não bateu com dele. Se bater, eles vão casar. Então, quando a primeira vez que eu conheci, a gente passou esse dia na casa do pastor e tudo mais, e aí ela me chamou um mês depois
pra ver ela ministrar. Eu não tinha nenhum sentimento com ela. Não, eu vou ministrar numa igreja. Eu te chamei? Me chamou na Nova Vida de lembro, não. A Praça história que eu Seca. soube é outra. É Me outra? ajuda aí, Dani. Lu, qual é a sua? Ah, é verdade. Não, mas não tinha ainda. Não Mas tinha. o pastor... Não, Ele perguntou. não. É verdade. E esse enredo é importante. É Porque verdade. Não, mas isso não foi no mesmo dia, não. Foi. Foi não. Foi? Eu não sei. Eu acho que foi depois. porque... Não, porque isso já foi no do Não, Davi Silva. eu esse acho que foi no Cirilo. mesmo dia, porque ela estava e Foi o pastor depois, foi no Davi, que perguntou ela não assim, queria qual ir. das duas? Foi depois, foi depois. Então, como é que ele perguntou? Tinha ela e uma amiga. Fica com vergonha, tinha ela e uma amiga. Porque ela Aí ele tá chegou pra mim e falou: assistindo, pô. qual das duas? Aí eu falei, aquela lá, ele. Escolheu certo. A gente nem tava namorando, não tinha nada ainda. Mas ela me chamou. Eu fui ver ela ministrar na Nova Vida da Dani Praça lembra de Seca. tudo, Nunca esqueço. né? Eu Que lembro. isso? Não, E essa aí- história eu lembro, porque a gente já conversou sobre Já. isso. Muitas A vezes. gente já viajou muito, né? Eu e o Luciano, então a gente já conta essa Verdade. história. Aí eu fui ver ela ministrar. E a primeira música foi aquela música Me Derramar. Né, amor? Canta aí É. um pedacinho. Canta o Poxa. pessoal do podcast. ajuda tá a aí. gente aí, que Toca se eu aí, cantar, toca o o baixo. povo cai aqui até a rede. Dom. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Foi isso aí que eu vi. Tem como não apaixonar? Misericórdia. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você que é solteiro. Existe uma oração de um homem que tem que ser atendida. E eu lembro que eu, em casa, eu tava escutando uma música de adoração. E eu falei assim, Deus, quando eu casar, eu pedi duas coisas. Eu falei, eu quero que seja bonita e que seja do ministério. Desculpa, né, irmão? Porque eu pensava assim, cara, com toda seriedade, eu pensava assim, cara, se eu casar com uma pessoa que não é do ministério, pô, a gente ensaia, né? O Bill é músico, o Daniel é músico, todo mundo aqui é Eu músico. não aguento. Então a gente ensaia, a gente chega mais cedo na Verdade. igreja. Eu era de uma igreja, cara, que a gente montava a bateria e pegava ela lá em cima, descia tudo, subia tudo. Então era mais complicado, a gente tinha que chegar antes, sair bem depois. E aí quando eu falei isso, falei, Deus, eu quero que seja bonita, que seja do ministério, pra combinar, pra entender. E quando Deus eu foi vi fiel, ela né? ministrando essa Fiel, música, né? Glória a Deus. né? alguma coisa Oh, mexeu, aleluia. entendeu? Mexeu dentro de mim alguma coisa. Eu falei, cara, lembrei da conversa. Falei, eu acho que isso aí é o espiritual. Que, pô, mexeu. O canto da Comigo. sereia. né? Misericórdia. Tá na moda, né? Eu não sei nesse canto da sereia, não. Mas essa foi de fato uma oração respondida na minha vida. Porque Deus foi muito generoso com a gente. aí né, eu mãe? comecei a gostar. Eu fiquei com medo. Falei, cara, pô, e agora? Se eu falei que só vou namorar quem eu fosse casar, se eu gostar, eu vou ter que casar. E agora? E aí comecei a gostar dela, entendeu? E aí a gente começou a conversar e tudo mais, né, amor? Foi a partir daí. Verdade. Aí que eu Muita senti coisa, a né? parte do espiritual. Cartinha, né? Porque na época não tinha WhatsApp. Ai, também não sou tão. Orkut. Ai, meu Deus. Orkut. Já tinha Orkut nessa Deixava época. depoimento. Não, tinha, não tinha, amor. Tinha não, Não, isso aí tinha isso é não, antes do pô. Orkut, pô. Ixi, Não, gente, tá que doido. luta, Orkut hein? veio depois? Orkut veio em 2006. Eita, isso é a 2000. gente se casou Isso é em 2000. 2003, eu casei em 2004. Isso é 2003. Misericórdia, Vocês para de ficaram fazer um ano. conta. 11 11 meses. meses. Caramba, legal. 11 Legal. meses de É, meu irmão, namoro. porque a namoro. batalha tem que ser curta. Ficar muito tempo na Cara, batalha. Já o tava inimigo... 4 anos e meio esperando. É, porque a Mas Deus espera foi vem muito- antes. Não começa na hora que você conhece a pessoa, cara. Começa Mas aí, muito antes. pergunta que eu te faço, já tava tudo certo pra que já tinha apartamento próprio? Não Como tinha era? nada, irmão. Não tinha Oxe, nada. Não tinha nada. nada. Eu falo que começa antes Decisão porque de depois fé, que né? a gente começou a namorar, ela me mostrou uma camisa que ela tinha com desenho de uma bateria. E ela ganhou essa camisa uns 2 anos antes de me conhecer. Então, assim, olha como Deus já tava... Não, Fala. sabe aquelas experiências que você tem assim que você não conta porque às vezes a pessoa pode até rolar uma incredulidade. Mas eu fiz uma oração, sabe aquela oraçãozinha no teu quarto? Que ele seja bonito do ministério. Eis-me aqui. Aí eu cheguei, eu lembro que eu orei e o Senhor já começou a ministrar no meu coração que ele seria, o meu marido seria do Ministério de Música. Cara, e eu comecei a perguntar a Deus o que ele, se ele cantaria também.
se ele seria ministro, o que ele seria. Vou te falar, eu ganhei uma camisa de presente com uma bateria. Mas eu não descobri naquele dia. Por isso que a importância do teu tempo com Deus, né? Porque existem coisas, cara, que Deus vai falar ali, ó. Você arrumando a casa, você, sabe, fazendo qualquer coisa em casa. Eu lembro que no quarto, eu arrumando a gaveta, o Senhor falou comigo da bateria, que ele tocaria a bateria. Isso é Que incrível, bonitinho, isso é né? incrível. Não é Pô, lindo isso? É bacana demais, cara. Eu fico até constrangida de falar, porque às vezes a E a pessoa gente só acha foi que a gente lembrar, tá... ela só foi Mas eu lembrar vou disso te depois de falar, anos. eu guardei a camisa, eu falei, cara, se isso não for coisa da minha cabeça, vai se cumprir. Mas sabe quando tu esquece? Eu esqueci. Geralmente é assim. Quando eu conheci o Lu, cara, em meio a conversas, ele me falou que era baterista. Cara, foi demais pra mim. Peguei a camisa, mostrei pra ele. Foi. E assim, isso é lindo. Eu acho que isso é tudo cuidado e te dá respaldo para o dia mal. Porque é importante. Se você está esperando em Deus, cara, o dia mal não vai te sucumbir. Sim. Mas essas convicções, essas pequenas experiências, porque às vezes as pessoas querem um anjo, né? Que reluz o quarto e que... Né, Dani? Mas às vezes as coisas simples. E isso foi o que manteve a gente no dia mal, né? Sim. Quando nós Algo- tivemos esses desafios, essas pequenas experiências foi o que trouxe a convicção de que o Senhor era com a gente. Isso que você fala muito legal da camisa, porque a minha história não é parecida, mas lembra. A Tainara, ela fez uma carta bem antes de me conhecer, falando pra Deus como ela queria a pessoa que ela fosse casar, né? Bem antes. Porque antigamente eu acho que tinha esse negócio de escrever a carta pra Deus como que. Eu Verdade. não sei de onde saiu isso, mas... E foi um presente que ela me deu, acho, ou foi no dia dos namorados, ou no primeiro ano de namoro. Ela me deu essa carta. Que eu falo até que é o meu presente favorito que ela me deu. E tinha todas as minhas Muito características. bonitinho. Ela tinha descrevido a cor do meu cabelo, dos meus olhos. E tava tudo naquela carta. E foi muito louco, porque até quando ela me conheceu, ela não me queria, não. Porque ela me conheceu com o cabelo aqui e tal. Ela me achava bem louco. Não que eu não seja, mas... Você falou da blusa da bateria, que foi uma confirmação. E pra ela, depois de um tempo, ela lembrou da carta. Que ela tinha escrito a Deus, ela leu. E tinha tudo a ver com quem eu Isso era. é lindo, né? E isso pra mim é incrível. Isso respalda, né? Sim. Demais. É forte. Quer que eu conte também? Conta aí como é que foi, né? Então, Como é a que foi? Elisa pediu pra Deus um rapaz que fosse bonito, Aí, ó. inteligente, né? Que tivesse... Eu não sei, assim, eu sei que tem uma característica que... Eu não sei todas, mas tem uma característica que me marcou muito, que é... Goste muito de banho. É Ela verdade, Ela interessante. tinha um Ela negócio... falou Ela mesmo. já te falou isso, né? Ela falou Ela na tinha um reunião. negócio que detestava gente fedorenta. E uma parada que eu gosto muito é tomar banho. Então, cara, tipo... Que É uma parada bem gostasse de tomar pequenininha, banho, mas... né? É. Mas é marcante, né? Porque diz que você E uma toma coisa, 6, uma coisa que eu 8, pedi assim, né? eu amo tomar banho. Tipo, toda vez que eu tô no trabalho, assim, não consigo pensar mais, eu vou lá, tomo um banho e volto. Mas uma coisa que eu sempre pedia pra Deus é que fosse uma mulher, além de bonita, inteligente e tudo mais, mas filha de pastor com uma família estruturada, assim. É mesmo. Eu pedia porque é muito difícil você lidar com uma realidade familiar muito diferente da sua. É verdade. E quando eu conheci a Elisa, cara, tipo assim, muito parecido, sabe? A gente É quase bonita, né? chegou a se conhecer em alguns outros momentos. Sabe, você não... Assim, mas não foi... Graças a Deus que não, né? Porque não ia dar certo. Não ia ser a Não hora. ia ser a hora. Mas isso casou muito, assim, quando a gente se conheceu. Essa questão de família parecida. Porque parece que não, cara, mas faz Muda toda tudo, a né? diferença, mano. Muito. E eu sempre falo assim pro pessoal, né? Uma parada que o pessoal não sabe, né? Mas você vai aprender agora, mano. Ama muito teu sogro, filho. Porque a família vem todo mundo no pacote, domingo tá todo mundo te esperando pra almoçar. Verdade. Vem todo mundo junto. Convívio mesmo, né? Os problemas são teus também. Engraçado.
Ai, Não é é? verdade. Mas não é verdade? Mas é importante mesmo, cara.